Vamos começar a pregação, então é Mateus capítulo 4, versículo 16. Então diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e na sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então aqui o Senhor Jesus começou seu ministério, e a primeira coisa que Jesus veio pregando foi sobre o arrependimento. Todo cristão, toda pessoa que crê no Senhor, o que é a primeira coisa que a pessoa precisa ter? Arrependimento. Arrependimento do quê? Da vida que levou até conhecer o Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele veio trazer para o mundo arrependimento dos pecadores, arrependimento de uma vida errônea que a gente tinha antes. Então, todo cristão, ele precisa, no primeiro contato com o Senhor, ter um arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês. Mas toda pessoa que ela tem um arrependimento, ela não volta a fazer coisas que ela fazia antes. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai mais pecar, irmãos, mas que ela não vai viver no pecado. Porém, quando você tem um remorso, o que é o remorso? É diferente do arrependimento. Remorso é quando você toma uma atitude errada, você está no pecado. A pessoa que tem um vício, ela bebe. Quando ela cai em si, ela não está mais embriagada, ela tem um remorso. Olha o que eu fiz, olha a confusão que eu estou. Porém, ela volta de novo a beber. Então essa pessoa não teve um arrependimento, ela não teve uma libertação desse vício. Ela apenas, às vezes, quando está em sã consciência, ela tem um remorso, mas porém continua no erro. Não só a bebida, mas outros e outros erros que a gente acaba tendo quando a gente não conhece o Senhor. E agora a gente vai para o João 16. João 16, 8. E diz assim: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então aqui, por que eu falei do arrependimento? Porque a primeira coisa é que quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece o Senhor Jesus Cristo, a gente tem que se arrepender. Porém, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma transformação na nossa vida. E para testificar, eu realmente nasci de novo, eu entendi o Evangelho. Tem três coisas aqui que a palavra de Deus está falando. Primeiro, pecado. Segundo, justiça. E terceiro, o juízo. Então hoje eu vou falar para os irmãos essas três sequências: o pecado, o que a Bíblia fala sobre isso, a justiça e o juízo, para que vocês possam entender, porque o Espírito Santo revela isso para nós, o quão somos pecadores, a justiça que Deus faz e o juízo que o Senhor um dia nós teremos. Então isso tem que estar claramente dentro de nós, porque o Espírito Santo revela isso para nós. Então a partir de agora eu vou falar sobre o pecado. Então o Espírito Santo vem convencer nós do quê? Do pecado. Toda igreja que fala sobre pecado, que ela mostra, porque o Espírito Santo é isso, irmãos. O Espírito Santo não é para dar fortuna, o Espírito Santo não é para dar cargos, o Espírito Santo, a Bíblia é clara, ele veio convencer o homem do pecado. A gente precisa ter essa consciência do pecado que é em nós. E com isso, com o teu crescimento, você vai deixando de fazer as coisas que você fazia antes, que a gente era pecadores. A gente vivia no caminho do pecado. Porém agora nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo de Deus veio sobre nós e ele vai convencer nós do pecado. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado. Então vamos lá para Gálatas 5, 19. Então nós estamos falando agora sobre o pecado. E a Bíblia diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções,
inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para o Gálatas: tudo aquilo que provém disso aqui é pecado. Então, toda pessoa que é idólatra, toda pessoa que mexe com feitiçaria, toda pessoa que é egoísta, toda pessoa que é invejosa, a pessoa que cai em bebida, embriaguez, em orgias, que nem agora, por exemplo, nós estamos no carnaval, que nem foi dito. Aí as pessoas dizem assim: não, mas eu vou participar da festa do carnaval lá, não, é bonito, é tranquilo. Porém, depois, muitas pessoas vão na igreja. Ah não, depois eu peço perdão pelos meus pecados. Vocês já acham que uma pessoa dessa conhece a Deus? A Bíblia está dizendo aqui, ó, a pessoa que faz orgia, que gosta, não precisa só estar lá no carnaval. Você gostar daquilo ali, da festa da carne, já faz com que você não herde o reino dos céus. Não é que você, isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Não é nós, pela nossa força, que nós vamos largar isso aqui. Não, eu vou parar de olhar o carnaval na TV, eu vou me esconder lá no meio do mato para mim não ter contato com o carnaval. Não é isso. O Espírito Santo de Deus vai falar com você e você vai deixando de fazer aquilo ali. Não por força, pelo seu braço, porque se for por nós, a gente não consegue deixar as coisas. Mas pelo Espírito de Deus, quanto mais você lê a palavra, mais você orar, mais se você jejuar, se você buscar a Deus, isso com o tempo, o próprio Espírito Santo vai convencendo você, o próprio Espírito Santo vai dizendo: olha, as pessoas que adoram imagens, isso não provém de Deus, a Bíblia é clara. Porém, elas vão, Deus vai falando com elas, o Espírito Santo vai falando, e a pessoa dizendo: não, mas Senhor, eu vou servir somente a Ti, eu não quero mais saber disso. E a pessoa vai começando a caminhar com o Senhor. Pessoas que têm ciúmes. Não, ciúmes é certo, não, eu tenho que ter ciúmes da minha esposa, eu tenho que ter ciúmes do meu... Isso não é, está escrito aqui, ó. Não é eu que estou falando, a Bíblia que está falando. As pessoas que têm ciúmes não herdarão o reino dos céus. Quem faz feitiçaria, qualquer tipo de feitiçaria, não vai herdar o reino dos céus. Então aqui a palavra de Deus está dizendo: se você não for convencido pelo Espírito de Deus que isso aqui que você está fazendo é pecado, você não vai herdar o reino dos céus. Você tem que ter consciência que quando você está, não, eu tenho inveja, eu sou uma pessoa invejosa, eu não vou herdar o reino dos céus. Então você tem que dizer: Senhor, eu não posso ter inveja daquela pessoa, eu tenho que amar aquela pessoa. Eu tenho que ter, se a pessoa está crescendo financeiramente, ou ela está conseguindo conquistar as coisas delas, até mesmo dentro da igreja, aquela pessoa está se destacando, está trazendo almas, está buscando ao Senhor, a gente tem que se alegrar, a gente não pode invejar, ou até mesmo aprender com aquela pessoa. Pessoas que são embriagadas, pessoas que bebem, ou não só a embriaguez, o fumo também, tudo aquilo que não provém de Deus, que é pecado. Está escrito aqui, ó, idolatrias, egoísmo. As pessoas são hoje no mundo que a gente vê de pessoas egoístas, até mesmo dentro da casa de Deus. Impureza, libertinagem, pessoas que gostam de viver tudo liberal, tudo pode, tudo eu posso ver, tudo é normal, vive numa vida liberal, como se nada acontecesse. Isso não provém do Senhor. Então o Espírito Santo, ele vem para quê? Para mostrar para o homem que essas obras que nós fazemos, as obras da carne, nós não vamos herdar o reino do Senhor. A pessoa que tem isso dentro dela e ela continua praticando isso, no grande dia ela não vai entrar no céu. Infelizmente, irmãos. Mas não é eu que estou falando, é a palavra. Então, o Senhor está falando aqui: essas pessoas estou advertindo. Ah, mas eu acho que não tem problema,
eu pular o carnaval, eu acho que isso é coisa da igreja, coisa de religião, porque escutar uma música também lá, uma música do mundão, fala, não, isso aí não tem problema nenhum, isso aí é uma coisa que não tem problema, não vou misturar, mas a Bíblia está falando aqui, imoralidade sexual. O que a gente vê de música hoje que é imoral é uma loucura. A gente não, olha, a gente tem que cuidar, porque é incrível. Então é imoralidade, não basta apenas você praticar, mas se você tiver contato, se você estiver junto daquilo ali, é errado. Então você precisa buscar o quê? Ao Senhor, para que o Espírito Santo venha e convença você sobre isso. Vamos lá agora para Apocalipse 21, versículo 8. 21, 8. Apocalipse, o último livro lá, que diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Todos nós vamos morrer um dia. Porém, todos nós um dia, eu vou falar isso um pouco mais à frente. Mas porém, a Bíblia está sendo clara. Eu peguei 3 versículos, 3 partes diferentes para você ver assim, não, mas só naquele lugar que está escrito. Não, a Bíblia é várias e várias passagens que falam sobre isso. E a Bíblia está dizendo assim, ó, esses que praticam isso, que não se arrependeram e continuam praticando esses pecados, vão ser jogados dentro do lago de fogo. Então, irmãos, o pecado só tem a pessoa que morrer e continuar sendo pecadora, infelizmente, ela vai ser jogada dentro do lago de fogo. Isso nós não podemos negar. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós precisamos ter consciência do pecado. Nós precisamos estar dia a dia com o Espírito de Deus dentro de nós e Ele falando aos nossos ouvidos: filho, filha, isso é pecado. Nós precisamos advertir as pessoas que estão próximas de nós, não julgá-las, não criticá-las, não xingá-las, mas falando com amor, porque sabemos que um dia acontecerá esse juízo, e falar com elas: olha, o ocultismo é pecado, Deus não se agrada disso. Mentir, a pessoa vive mentindo, mente, qualquer coisa que ela fala, ela mente. Ela mente para o pai, ela mente para a mãe, ela mente para o irmão, ela mente para o amigo, vive mentindo, vive uma mentira. Não vai herdar o reino do céu. Ah, mas é uma mentirinha, só é pecado. Só que não é porque eu estou falando, você tem que ter consciência que o Espírito de Deus vai convencer você: não, isso é pecado, eu não quero mais ser um mentiroso, eu quero continuar nos caminhos do Senhor. Então o Espírito Santo vai falar com você e você vai ser transformado, você vai mudar. Então você tem que ter consciência que o Espírito Santo vem convencer você do pecado. Eu volto sempre a repetir a mesma coisa, porque é isso que nós temos que entender. Então a Bíblia é clara. Essas pessoas, olha que a Bíblia diz ali, ó, quanto aos covardes, incrédulos, depravados e os assassinos. Então a Bíblia está falando, todos esses não vão herdar o reino, todos esses vão para o inferno, vão para a segunda morte, que é o lago de fogo. Deus faz justiça. Mesmo essas pessoas que estão vivendo na depravação, pessoas que matam uns aos outros, que a gente vê, infelizmente, se eles não se arrependerem e não quererem mudar uma vida com Cristo, não herdarão o reino do Senhor. E lá em Mateus 15:19, Jesus fala uma coisa muito interessante. Olha o que o Senhor Jesus fala. Olha o que o Senhor Jesus fala. Porque do coração é que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias
e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo. Mas ali Jesus estava explicando, né, porque estavam questionando por uma religiosidade, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. Então Jesus está dizendo assim, muitas vezes nós se pegamos às coisas religiosas, muitas vezes nós se apegamos às coisas que não são importantes. O mais importante é o teu coração com Deus. Mas eu não faço nada errado, eu sou uma pessoa correta, eu pago minhas contas, eu não brigo com ninguém, eu não passo a perna ninguém. Mas Jesus está dizendo, porque Jesus não disse assim, esses que praticam isso não, esse não. Jesus está dizendo assim, porque do coração é que procede os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Jesus está dizendo assim, todos nós temos uma natureza pecadora. Ninguém é bonzinho, irmãos, e todos nós temos algo que nós precisamos melhorar através do Senhor. E o Espírito Santo, lá dentro do nosso coração, vai falar para nós o que está nos levando ao pecado contínuo. Você pode acontecer numa situação que você mentir? Pode acontecer, nós somos pecadores. Porém, você não pode achar que eu menti hoje, não, agora eu vou esperar uma semana para mentir outra semana para Deus. Não, isso é pecado. Isso você está vivendo numa rotina de pecado. Você não pode ter essa consciência, você tem que dizer, não, eu não posso praticar isso aqui. Então nós precisamos o quê? O nosso coração está cheio do Senhor, para que quando nós estivermos cheios do Senhor, nós não vamos praticar coisas más, nós não vamos viver no caminho do pecado, trilhando esse caminho. Por isso que às vezes eu fico triste, porque muitas vezes a gente vê muitas igrejas não falando sobre o pecado, falando só da prosperidade, falando só que você tem que vencer, que você tem isso. Mas o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado. Porque a pessoa precisa nascer de novo. Se é para mim ficar rico e não nascer de novo, não adianta de nada. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter esse entendimento do pecado. O que na minha vida está acontecendo de errado, que me afasta de Deus? É o pecado. Então nós precisamos buscar mais a Deus. E uma coisa que eu vejo, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, a igreja precisa ver um milagre. Um cego, a gente lê a Bíblia, né? Um cego enxergar, a gente precisa ver um cadeirante andar, a gente precisa ver um coxo sair caminhando, um mudo falar, um surdo ouvir. Mas o maior milagre que o Senhor faz é tornar um homem que nem esse aqui, ou uma mulher homicida, imoral, adúltero, um ladrão, um caluniador, transformar aquela pessoa, um pecador miserável, numa nova criatura, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer, é isso que Ele quer. Ele quer pegar aquelas pessoas que estão lá no carnaval, que a gente olha e a gente fica apavorado, pegar uma pessoa daquela imoral, perdida, e transformar aquela pessoa numa nova. Isso que é transformação, numa nova criatura, num novo coração. É isso que Jesus está falando. Eu quero transformar o coração do homem novo. Eu quero dar um espírito para que entre dentro dele, para que ele possa levar a palavra, levar as boas novas. É isso que o Senhor quer. E nós precisamos ter fé nisso. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos resgatou lá daquele mundo e nos trouxe aqui e nos convenceu do pecado. Eu era pecador, eu fazia as coisas erradas, Senhor. Aquele que está no caminho errado, tem aquele ditado que diz assim: pau que nasce torto continua torto. Isso é uma besteira, perdão da palavra, que as pessoas falam. Para Deus não existe isso. Deus pode transformar, que nem quando Jesus foi crucificado. Tinha dois ladrões, um ao lado dele, um lado esquerdo e um lado direito, e Jesus estava no centro. Um disse para Jesus, se ele fosse filho de Deus mesmo, desce daí e te salva. E o outro disse assim: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, mas quando o Senhor entrar no seu reino lá, o Senhor lembra de mim. Aquele homem foi
Ele não fez nada, irmãos, ele só se arrependeu e confessou: olha, eu estou aqui porque eu sou ladrão, eu roubei, eu fiz errado, eu mereço estar aqui na cruz, eu mereço ser crucificado, eu mereço essa pena. Me perdoa, Senhor, pela vida que eu tive errado. E o Senhor naquele momento perdoou ele e entrou junto com Jesus. Imagina. E ele era um ladrão. Então naquele momento ele nasceu de novo, ele foi uma nova criatura. Então o que é a primeira coisa que o Espírito Santo quer? É convencer você do pecado. Ninguém entra naquela porta ali, irmãos, ninguém conhece ao Senhor não sendo pecador. É impossível. Todos nós, e até o Senhor voltar, ou nós morrermos e estivermos lá com o Senhor, nós continuaremos pecando, mas não vivendo no pecado. Tem essa diferença. A gente tem a noção, não, eu briguei com a irmã, com a tia Graça, xinguei ela, não, eu fiz errado. Senhor, vou lá pedir perdão para ela. Me perdoa, eu errei, eu me equivoquei. Eu posso até estar na minha razão, mas eu tenho que saber pedir perdão. A Bíblia fala: aquele que quer perdão de Deus tem que saber perdoar. Porque se tu não perdoa o teu irmão, como você quer que Deus te perdoe? Então você tem que perdoar. Então nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, entender que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco e vai nos mostrar aquilo que está acontecendo na nossa vida de pecado que nos afasta do Senhor. Segunda coisa que diz ali, que o Espírito Santo veio, convenceu da justiça, a justiça de Deus. E aí que vem Mateus 27, versículo 35. Aqui começa a ser feita a justiça, irmãos, o Espírito Santo. Só que e aconteceu que após a sua crucificação dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. Aí pula para o 46, que eu só para resumir, para não ficar muito extenso. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? E lá no 50 diz assim: então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o seu Espírito. E em João diz assim: e Jesus disse: está consumado. Nesse momento aqui, o Senhor Deus, todos esses pecados que eu falei agora, Jesus, quando foi para a cruz, sem nenhum pecado, nada, Ele levou tudo na cruz. Ali a ira de Deus veio sobre Cristo. Por isso que ele clama: Pai, Pai, por que me abandonastes? Porque naquele momento o Senhor Jesus estava levando todos os pecados do homem na cruz. Naquele momento a ira de Deus veio sobre ele. E o Senhor se agradou, depois eu vou ler lá mais à frente, o Senhor se agradou do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E ali foi feita a justiça de Deus. Então todos nós temos que ter no nosso coração que Jesus foi feita a justiça, para que nós possamos ser convencidos do pecado. A justiça de Deus foi feita através de Jesus Cristo. Ele foi para a cruz, Ele nos salvou de todo o nosso pecado. Se nós não entendemos que não vem de nós, não é porque agora eu faço tudo certo, eu vou para o céu. Não, é por causa de Jesus Cristo, que pela justiça que Ele fez por nós na cruz, entregando a vida dele por nós, Deus se agradou. Então quando Deus olha para nós, Ele não olha a nós, Ele olha a Cristo. E você continua sendo pecador, mas Deus, quando olha para você e sabe que você creu no Senhor Jesus, no sacrifício dele, Ele te lavou com o sangue dele, Ele olha para você e vê mais do Senhor. Essa é a justiça de Deus. É isso que o Espírito Santo quer que você entenda. Foi feita a justiça por você. Então você tem que entender que o Senhor Jesus entregou a vida dele, Ele foi o sacrifício vivo para a cruz. Foi feita essa justiça para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E uma das passagens da Bíblia mais linda que eu acho, ao mesmo tempo é triste, mas é linda, é Isaías 53.
Isaías 53 fala tudo aquilo que o Senhor passou, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, a justiça de Deus que foi feita. E a Bíblia diz assim, prestem atenção, porque aqui está, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê exatamente o que aconteceu por tudo aquilo que Jesus passou, está escrito aqui, tudo certinho, da forma que o povo tratou Jesus, da forma que Jesus foi se preparando para ir para a cruz. E aí diz assim: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Yahvé, de Senhor, e ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. E ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudesse ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem seus semelhantes esconderam o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele. E mediante as suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, e ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por sua causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura como os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, e nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, o propósito do Senhor, torturado e fazer passar por dor, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade prolongada, os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, e o empenho de sua alma ficará satisfeito mediante a sua sabedoria, e o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Glória a Deus, Senhor. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que tudo isso que eu li, se você chegar na sua casa, pegue um momento e leia Isaías 53. Reflita, para ver todo o processo que Jesus passou para levar na cruz os nossos pecados. Tudo. Reflita em Isaías 53.
Então foi feita a justiça de Deus ali. Deus justificou, Ele queria algo perfeito para justificar. Jesus era perfeito, Jesus não pecou, Jesus não teve nenhum erro, irmãos, Ele era perfeito. Deus se agradou e todos nós fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora, o último, que diz assim, o juízo. Todos nós, um dia, estaremos diante do Senhor. Podemos ser ricos, pobres, crianças, adultos, todos nós estaremos um dia diante do Senhor. Todos nós um dia teremos que prestar contas com Deus. Ninguém vai fugir disso, irmãos. Pode achar que, mas quando eu morrer ninguém sabe o que acontece depois da morte. A Bíblia fala. Tudo tem resposta. E o Espírito Santo, Ele fala com você sobre o juízo de Deus. Você tem que ter claro isso no seu coração, de não temer a morte e saber que um dia você estará diante de Deus. E não é pela sua obra, não é porque eu fiz tudo certo na minha vida, eu nunca fiz nada errado, então eu vou chegar diante de Deus, eu vou dizer assim, Senhor, eu fiz tudo certo como Tu mandaste, eu estou... A única coisa que Deus vai querer saber é se você... A Bíblia fala que o nosso advogado é Cristo, porque no dia do grande juízo nós teremos o nosso advogado que estará lá, que será o Senhor Jesus. Ele que vai nos justificar no dia do grande juízo, não somos nós. Então o Senhor diz assim, lá em Apocalipse 20 diz o seguinte, 20 versículo 11, diz assim, o julgamento dos mortos, os subtítulos. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença. Não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Olha, preste atenção, irmãos. Alguns livros foram abertos. Então abriu-se um livro. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos nós um dia estaremos diante de Deus, e Deus vai dizer, mas tu lá em 2005, em janeiro de 2005, dia tal, tu fez tal coisa. Está escrito lá a observação. A Bíblia está dizendo ali. Não vai ser o julgamento de toda a tua vida, irmão. Então tudo vai estar escrito lá, as observações. Deus sabe de toda a tua vida, de tudo aquilo que tu fez, de todas as obras, de tudo aquilo. A Bíblia diz assim, Deus vai julgar o homem no íntimo do seu pensamento. Às vezes a gente acha que lá dentro do nosso pensamento Deus não conhece, Deus conhece. Então, tudo aquilo que tem ali, Deus vai julgar. Porém, esse é um livro. Quando Ele for abrir o livro da vida e olhar, se o nosso nome não estiver ali, essas pessoas não vão entrar no céu. Essas pessoas vão ser retiradas e elas vão ser jogadas no lago de fogo. Então todos nós, irmãos, temos que orar a Deus. Senhor, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida quando eu estiver diante do Senhor. Eu não quero que nem eu foi falado no último culto, quando eu abri, a Bíblia diz assim, João fala assim,
que quando a gente conhece o amor de Deus, a gente não tem medo. Porque quando nós estivermos diante de Deus, neste momento do juízo, quando o Senhor Deus abrir o livro da vida, aqueles que são nascidos novamente, que são filhos de Deus, que têm Cristo como o Senhor da vida deles, irmãos, eles não vão chegar lá com medo. Eles não vão, será que meu nome está lá? Eles vão ter certeza, porque Deus não coloca medo no nosso coração, Ele coloca temor. Então a pessoa vai chegar lá com uma paz. Senhor, eu creio. E ele vai chegar lá com o amor de Deus. Ele não vai ter medo, ele vai ter certeza que o nome dele está no livro. Porém, aquelas pessoas, que nem a gente falou, que continuaram vivendo uma vida no pecado, que não se arrependeram, que rejeitaram o Evangelho do Senhor, que nem a Bíblia diz ali, rejeitaram a Cristo, essas pessoas não estarão com o nome ali. E essas pessoas temerão, e infelizmente serão jogadas dentro do lago de fogo. Então o Espírito Santo, ele quer o quê? Ele quer convencer você desse juízo. Um dia você vai morrer, um dia se Jesus voltar antes, nós seremos arrebatados, aqueles que não, e nós estaremos todos, mesmo os filhos de Deus e as pessoas ímpios que não creram, estaremos no julgamento. Estaremos. Ninguém vai ser livrado desse julgamento. Porém, aqueles que estão com o Senhor não vão temer a isso. Mas o que eu preciso para cada dia mais o Espírito Santo trabalhar no meu coração? Cada dia mais eu entender do pecado, eu entender da justiça e do juízo. Você precisa ter uma comunhão com Deus. Irmãos, a porta é estreita, o caminho é estreito. Cuidem, leiam a Bíblia. Não vão na conversa dos outros. Mas a Bíblia fala sobre homossexualismo. A Bíblia fala sobre idolatria. A Bíblia fala sobre adivinhos, pessoas que mexem com umbanda, quimbanda, invocação de demônio. Tudo isso, irmãos, não provém de Deus. Mas onde é que está escrito na Bíblia? Se você tem dúvida, se você não conhece, você precisa, eu quero aprender, eu quero saber. Nós estamos aqui, os pastores estão aqui. Se você quer aprender mais, eu tenho dificuldade, irmãos, procure. Se você for ler a Bíblia, os discípulos disseram assim para Jesus: Jesus, ensina nós a orar. É por isso que tem na Bíblia escrito: Pai nosso que estais no céu, santificado seja. Então Jesus disse assim: é uma maneira de vocês orar, é assim. Jesus ensinou eles tinham dificuldade e eles procuraram a ajuda do Senhor. Se você tem dificuldade, você tem algo que você precisa, procure uma pessoa do Senhor, uma pessoa que é de Deus, que tem os frutos, que você vê, que vai te falar na palavra de Deus, vai te mostrar o versículo, vai te mostrar, o Senhor diz isso, está aqui na palavra dele. Não uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que fala o que ela acha que tu tem que fazer, ela acha, não. É uma pessoa que é instruída na palavra, ela vai te dar uma palavra, ela vai orar contigo, ela vai te dar um auxílio, mas a decisão é você que toma. Ninguém pode, nem Deus te deu livre-arbítrio, então você faz o que você quiser. Porém, um dia vai ter um julgamento. Porém, um dia você vai estar diante de Deus. E Deus vai te falar daquelas obras que você fez, se eram boas ou más. Aí só o Senhor naquele momento vai falar contigo. Então busque. Sempre ajude daqueles que te amam e te querem teu bem, que estão alicerçados na Bíblia. Mas tu vê as pessoas, os espíritas, são pessoas maravilhosas, pessoas que se ajudam, pessoas que ajudam mais que os cristãos, às vezes falam, mas invocam mortos. A Bíblia, eu tinha aqui, só que senão fica muito extenso. São pessoas que estão no caminho errado. Mas Deus está lá? Deus não está lá. Por quê? Porque a Bíblia condena isso. A Bíblia fala assim, que Deus abomina esse tipo de coisa. Então não se engane, achando que porque a pessoa é boa, porque a pessoa ajuda uma pessoa, porque ela dá uma sopa, porque ela faz isso, que ela é de Deus.
A pessoa de Deus, ela é alicerçada na palavra de Deus. Ela faz com aquilo que... Por isso que eu digo, a porta é estreita, o caminho é estreito, é difícil. Você tem que andar na linha com o Senhor. Então você precisa sempre estar alicerçado na palavra. E quem você procurar para te ajudar, tem que estar alicerçado na palavra de Deus. E para finalizar, a Bíblia diz assim, lá em 1 João 1,8, diz assim: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nos fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Todos nós que estamos aqui agora, nós cometemos pecado. Nós não vivemos numa vida pecadora. Mas a Bíblia diz assim, eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, irmãos, eu não tenho pecado nenhum. Eu não posso falar isso. Eu estou sendo mentiroso. Mas todos nós aqui, nós cometemos pecados, nós fizemos alguma coisa. E o Senhor está falando assim, se você está em pecado, você pecou, peça perdão para o Senhor. Aproveite esse momento. Se você precisa pedir perdão, se você precisa se retratar com alguém, se você precisa mais de Deus, se você está olhando para o caminho errado, peça perdão ao Senhor, me perdoe. Aproveite esse momento, serão mais alguns minutos, mas isso é muito importante, irmãos. É muito importante. É de suma importância porque é isso que o Espírito Santo está querendo, que muitas vezes se toque, de nos convencer desse pecado, dessa iniquidade que muitas vezes está dentro de nós e nós não confessamos ao Senhor. Fale, expresse. A Bíblia diz assim, se confessarmos, quando a gente confessa, a gente fala. Então fale, Senhor, eu fiz coisa errada, eu tenho raiva de uma pessoa, eu tenho inveja, Senhor. Senhor, eu estou errado nisso. Fale para o Senhor, converse com o Senhor. Serão alguns minutos agora que a gente vai fazer uma oração. Confesse para Deus e peça perdão, que Ele é justo e fiel e vai te perdoar. Agora não espere, irmãos, o dia que você estiver diante de Deus para confessar pecado. Porque o dia que você estiver diante de Deus, se você não confessou, você não se arrependeu, já vai ser tarde demais. Então aproveite esse momento. Levante. Feche seus olhos. Pense agora naquilo. Feche seus olhos. Foque agora naquilo que a gente falou aqui, que a gente conversou aqui, que foi falado. Senhor, será que realmente o Teu Espírito me convenceu de todos os pecados? Será, Senhor, que o Espírito Santo já me convenceu da Tua justiça, que Jesus foi feito justiça? Será que eu creio nisso, Senhor? Senhor, será que o Teu Espírito me convenceu que um dia eu estarei diante de Ti no juízo final, Senhor? E quando for aberto aquele livro, meu Pai, será que o meu nome estará lá, Senhor? Será que eu ainda tenho medo? Oh, meu Deus! Oh, Espírito Santo de Deus, convença-nos agora, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Oh, meu Deus, fale, irmãos. Fale. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores, nós temos algum pecado, alguma coisa que está em nós. O Senhor quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir. Se você tem algum pecado, fale. Não tenha medo, não tenha vergonha. As pessoas que têm vergonha, os tímidos, a Bíblia fala, não herdarão o reino dos céus. Não tenha timidez para falar com Deus. É só o Senhor que está te ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. O seu irmão do lado não está ouvindo. Somente Deus agora está com os ouvidos atentos, ouvindo a sua confissão daquilo que você está errado, daquilo que está te levando para longe de Deus. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos ama.